Eu sou a Mônica, eu sou escritora e professora de inglês. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas leituras, o meu amor pelo Stephen King e o meu processo de escrita. Hoje nós vamos falar sobre House of Leaves, ou A Casa das Folhas. Olha, gente, eu vou falar pra vocês que eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes e eu não consigo ficar satisfeita porque esse livro desgraçou minha cabeça num nível que eu não consigo definir, assim, uma opinião, sabe? Eu já tenho a minha teoria, eu já tenho pra mim o que eu acho que aconteceu, o que eu entendo, mas a cada dia eu penso num aspecto novo desse livro. Então, eu terminei de ler House of Leaves no sábado. Hoje é quinta-feira. Desde sábado, acho que essa é a terceira tentativa que eu faço de gravar uma resenha para esse livro. Vamos ver se dessa vez vai. Bom, esse é o livro aqui, House of Leaves. Ontem mesmo eu descobri que a Dark Side está trazendo House of Leaves para o Brasil. Eu fiquei felicíssima que mais pessoas vão poder ter acesso a essa história que é maravilhosa. Eu acho que o livro está em pré-venda, se eu não me engano, vai ser lançado em março. Eu vou deixar o link da Dark Side aqui, não tem nada a ver comigo, eu não ganho nada, é justamente só porque eu quero espalhar a palavra desse livro para o Brasil. Então, por favor, se você tem interesse, essa é a chance, né? O investimento ainda não é barato, mas assim, precisa ser caro, sabe? Assim, não precisa ser caro, vai, horrível falar isso, mas dá para entender por que é um livro caro, tá? Antes de eu me perder nessas ideias, esse livro fala sobre uma casa, né, o básico, né, o padrão. O que todo mundo sabe sobre esse livro? É uma casa que é maior do lado de dentro do que do lado de fora. Beleza. Mas quais são as implicações disso, né? O que isso causa nas pessoas que estão naquela casa? O que isso causa pra gente, né, na gente que tá lendo o livro? Gente, faz uma semana, mais do que isso, porque quando eu tava lendo, eu já tava pesquisando localmente na internet enquanto eu tava lendo, então o meu YouTube já tava cheio de recomendações, assim, desse tipo de vídeo. Mas todo esse tempo, o YouTube agora ele só me recomenda vídeos de casas mal assombradas. E tem uma coisa que eu tenho assistido, que eu tenho lido bastante, pensado muito sobre isso desde que eu terminei de ler House of Leaves, que é a questão da casa como símbolo, né? Tipo, a casa, na verdade, como o resultado da nossa ocupação, né? E isso não só no sentido físico, né? No sentido psicológico também. O que o espaço que está em volta da gente, o que o espaço que a gente habita diz sobre nós mesmos? Como que a gente afeta esse espaço? Se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está em conflito com alguém que mora na mesma casa, se a gente está passando por um processo de luto, se a gente está depressivo, se a gente tem um vício que a gente está tentando combater, como que isso vai refletir no espaço que está em volta da gente? Se é que vai refletir, né? Quais são as implicações disso para o espaço? Outro pensamento muito interessante é o fascínio. Por que a gente tem um fascínio, de uma maneira geral, pelo desconhecido? Esse fascínio, eu tô falando fascínio, mas geralmente ele se traduz como medo, né? Por que a gente tem medo do que a gente não conhece? Por que a gente tem medo do nada? Por que o nada, a ausência de algo, causa algum efeito na gente, seja ele medo, seja arrepio, seja aflição, seja o que for, sabe? Imagina que você olha para um poço escuro, fundo, você não consegue ver o fim e não tem nenhuma luz que reflete ali dentro. É um nada, é um abismo, é uma escuridão profunda, é uma escuridão
que ela é quase física, sabe? Não é apenas uma ausência de luz. Ela é uma escuridão que te consome, que vai te consumindo aos poucos. Como que você vai se sentir? Esse questionamento, né? Esses questionamentos estão aqui nesse livro. E estão muito bem, muito bem trabalhados nesse livro. Então, nós estamos falando de House of Leaves, do Mark Z. Danielewski. Ele passou mais de 10 anos escrevendo esse livro. De edição, né? De edição para o livro ficar do jeito que ele é, né? Porque esse livro é muito famoso por... Eu mesmo já mostrei isso para vocês em outros vídeos. Ele é famoso por ser diferentão. Ele é famoso por fazer essas coisas aqui que eu tô mostrando. E tem aqui, tá tudo rabiscado, né? Pra vocês verem como que eu tava louca lendo o livro. Então, só para arrumar o livro, né? Só para diagramar do jeito que ele queria, para formatar o texto do jeito que ele queria, o Danielewski demorou 5 anos. E o livro foi lançado em 2000, no ano de 2000. Antes disso, antes dele ser lançado como livro físico, ele existia no mundo, tipo, underground, assim. Ele era uma pilha de documentos que era passada de mão em mão e a galera tentava... A mesma piração que a gente tem hoje lendo esse livro, a galera tinha naquela época. Então, assim, esse livro tá acabando com a vida das pessoas desde antes dos anos 2000, tá? Brincadeira. Mas o lançamento desse livro numa versão física, eu acredito que ele tenha solidificado a versão final do livro, vamos dizer assim. Essa versão aqui que eu tenho, que é a mais convencional hoje em dia, e eu acredito que é a que tá vindo pela Dark Side, é a versão que é colorida. Ela é chamada aqui de full color. No começo do livro a gente tem uma comparação das outras edições, uma explicação, tá, das outras edições. Tem uma edição que é incompleta, ela é só preta, não tem braille, não tem código, né, nenhum, não tem apêndice, né, porque boa parte desse livro é um apêndice, são coisas extras que fazem muita parte da história, mas na edição incompleta não existia. Tem uma versão preta e branca, tem uma versão two color, que eu não sei na verdade o que ele se refere a two color, e tem a edição, essa edição aqui que é full color. Todas as vezes que a palavra casa tá no texto, né, seja em inglês, seja em qualquer outro idioma, ela aparece em azul, até no título, na capa. Todas as vezes que a palavra ou algo se referindo a Minotauro aparece no livro, ela aparece em vermelho e taxada. O texto, né, inteirinho é taxado. Inclusive tem uma parte, tudo isso fazendo referência ao Minotauro, ao labirinto, tá taxado. Existe um roxo aqui, tá escrito a novel, em roxo. Esse roxo é importante. E tem, né, tem aqui umas colagens, tal, nos apêndices, tem fotos, tem umas paradinhas coloridas aqui que ajudam bastante a gente na leitura. Então, a experiência do livro, do jeito que ele é, colorido, cheio de formatação diferente, o fato dele ser diferentão faz parte da história. Eu acho que experienciar esse livro sem essas formatações, essas cores, tiraria um pouco do efeito que o livro tem. Por isso que eu disse que dá para entender por que é um valor caro. Não dá para encontrar esse livro muito baratinho. E você quer, sabe, para você ter uma boa experiência, vale a pena você pagar esse preço. Então é por isso mesmo também que o livro não existe e-book desse livro, ele é só físico mesmo. E é também por isso que o Danielewski, ele resiste muito, ele recusa a vender os direitos para fazer uma adaptação. Eu li ali que alguns anos atrás ele chegou a escrever roteiros para 3 episódios de uma série,
que continuaria a história do livro, mas acabou não dando certo. Mas eu também li que ele não quer que esse livro seja adaptado para alguma mídia audiovisual, né? Que realmente a história principal do livro ela é muito adaptável, porque ela é praticamente um roteiro. Mas as outras histórias que correm em paralelo a ela, essas histórias ficariam muito pobres numa adaptação, né? Eu não consigo pensar num jeito, num modo de adaptar esse livro, tipo, inteiro, completamente, né? Então, é por isso que esse tijolão aqui, que é super pesado, existe do jeito que ele existe, tá? Não é frescura, não é gracinha. Mas eu entendo, tem muita gente que critica esse livro só, tipo, falando que ele quer ser diferentão. Ele quer ser diferentão só porque ele é coloridinho, só porque ele tem uma diagramação diferente. Eu entendo essa crítica, mas eu não concordo, tá? Pra mim faz tudo parte da experiência. Bom, então vamos falar da história. Logo na primeira página você vê aqui o seguinte. House of Leaves, by... Tem aqui o nome do Daniel Lusky, mas assim, House of Leaves, by Zampano, tá? With notes, with introduction and notes by Johnny Truant. Então aqui você já recebe, assim, informação de que são 2 autores. Ok. E fala aqui embaixo que é second edition. Essa second edition, essa segunda edição, ela faz parte da história, tá? Ela não é a segunda edição, é uma segunda edição da história. Então aqui passando a gente tem né, os conteúdos, né, um índice. Aqui tem um recado aqui dos editores, então beleza, esse livro terá notas do editor, né? Tem um editor ali entre a gente e a pessoa que escreveu o livro, né? Ou as pessoas que escreveram o livro. Essa nota do editor diz o que existe de novo na segunda edição e diz que eles fizeram o possível para achar todas as fontes e tal. Beleza. Você vira a página e o que aparece aqui? This is not for you. A primeira coisa, tipo, depois desses elementos pré-textuais, né? This is not for you. Isso não é pra você. Como assim? Já começa daí. E aí tem a introdução. Essa introdução é do Johnny. A gente vê que foi lá atrás, ele assina, no final ele assina Johnny Truant. O Johnny conta nessa introdução que ele é um aprendiz num estúdio de tatuagem em Los Angeles. E a gente vê que o Johnny é loucaço, o Johnny meio que não tem muito rumo na vida. Ele tá sempre se drogando, ele tá sempre saindo com várias mulheres, ele conta tudo, ele transa com várias mulheres, ele conta os encontros aqui no livro. Ele não é uma pessoa que você dá muito crédito, né? Pra quem você dá muito crédito. Mas enfim, ele tá contando aqui pra gente que ele tem um amigo que é, tipo, o melhor amigo dele, que é quem dá droga pra ele. Esse amigo vira pra ele e fala: um cara aqui do meu prédio morreu. Ou, tipo, tá pra morrer e tal, não sei o quê. Um senhor aqui que mora no meu prédio vai morrer. Fica de olho aí, se você tá... Eu sei que você tá procurando um lugar pra morar, né? Esse cara tá pra bater as botas, você pode morar aqui no apartamento dele. O Johnny vai, né? O Johnny acaba encontrando, na verdade, um outro lugar pra morar. Mas, eventualmente, esse velhinho morre e o Johnny entra lá no apartamento junto com um amigo dele, junto com uma galera. Eles entram lá no apartamento e ele encontra um baú cheio de documentos. Ele encontra vários papéis, vários recortes, vários pedaços picados de papel, mas tudo escrito. Todos os pedacinhos do papel estão escritos, estão usados, né? Eles estão com a letra lá datilografada ou à mão, escrito à mão. E o Johnny fica curioso, né, sobre isso, o que é isso e tal, e ele leva esse baú para casa. Uma informação importante que ele descobre quando ele entra no apartamento é que esse senhor que morreu, chamado Zampano, ele era cego. Então,
poxa vida, como que um homem que era cego tem tanto documento escrito, tem tanta coisa escrita, tanta coisa... Como assim, né? Isso faz parte dessa curiosidade do Johnny, isso atiça essa curiosidade do Johnny e ele leva esses papéis para casa dele. E é aí que começa a desandar o negócio, porque o Johnny começa a ler esses papéis e ele fica muito interessado pela história, assim como nós ficamos, e ele começa a organizar os papéis, né, de uma forma lógica para fazer esse livro, para montar esse livro. E ele começa a fazer essa organização só porque ele tá fazendo, né? Só porque parece ser o certo a se fazer. E ao longo dessa catalogação dele, dessa organização, ele vai escrevendo, ele vai usando as páginas meio que como se fosse um diário. Ele conta sobre os encontros dele e tal, em notas de rodapé que ele vai adicionando ao trabalho do Zampano. E aí, nessa introdução também, o Johnny fala que isso foi um erro, que ele não devia ter feito isso. Ele fala que ele vai morrer daqui a pouco, ele fala que estão vindo atrás dele, ele fala que eles estão do outro lado da porta, eles estão querendo entrar, ele tá meio paranoico. E aí a gente fica, poxa vida, né? O que tem nessas páginas que fez isso com ele? O trabalho do Zampano, o trabalho original, né, digamos assim, é um trabalho acadêmico, riquíssimo, né, em informações adicionais, em análises, enfim, sobre um filme que, segundo o Zampano, foi, né, lançado no cinema, um filme que foi tão importante, tão impactante para a cultura, que várias pessoas, vários acadêmicos se debruçam sobre esse filme para estudar vários aspectos dele. Então, esse trabalho do Zampano parece que ele tem a intenção de ser tipo uma análise completa e final sobre esse filme que se chama The Davidson Record. Esse filme, o Johnny informa pra gente que esse filme não existe. As fontes que o Zampano cita não existem. A maioria, algumas existem, mas a maioria das fontes que ele cita não existem. Tem vários momentos na história, no trabalho dele, que ele cita coisas que pessoas famosas, coisas que pessoas que existem de verdade falaram sobre The Davidson Record. E é mentira, as pessoas não falaram isso. O Johnny entra em contato com essas pessoas, com algumas dessas pessoas, e elas falam que não fazem ideia do que ele tá falando, nunca ouviram falar em Zampano, não sabem o que é The Davidson Record. Então, assim, é absurdo atrás de absurdo, né? Um cara cego tinha um monte de escritos sobre, né, um trabalho extremamente rico em detalhes sobre um filme que ele descreve cena por cena, e esse filme não existe, o cara é cego, tipo, sabe? Enfim. Então, aí a gente tá acompanhando a vida do Johnny pelas notas de rodapé do Johnny. Cada pessoa nesse livro, né, no House of Leaves, cada voz narrativa tem uma fonte diferente. Então, você olha e você sabe quem é que tá falando, tá? Então, a gente acompanha a vida do Johnny pelas notas de rodapé. A gente acompanha mais ou menos, dá pra ter uma ideia, assim, do estado mental do Zampano pelas notas de rodapé dele. O Zampano, ele é muito complicado porque ele não é como o Johnny, ele não dá detalhes sobre a vida dele, ele, né, não tem nada pessoal dele no texto. O insight que a gente tem sobre a vida pessoal do Zampano tá lá no apêndice. São 2 apêndices. O insight que a gente tem sobre a vida do Zampano está no primeiro apêndice. O primeiro apêndice inclui a outline, né, que o Zampano fez do trabalho, os títulos que ele pretendia dar para os capítulos. Tem uma parte aqui chamada bits, que são tipo pedaços, né, tipo miscelâneas, assim. Essa parte bits, para mim, ela é a mais interessante, assim, do apêndice do Zampano, porque são notas que o Zampano foi escrevendo ao longo dos anos. Então a gente começa em janeiro de 55 e vai até dezembro, 23 de dezembro, inclusive meu aniversário, de 96.
E esses textinhos, essas frases, esses parágrafos dele dizem muito sobre o estado dele, sobre a vida que ele estava levando, sobre o estado mental dele, né? Requer um pouco de interpretação, requer um pouco de imaginação, mas é o único, assim, insight que a gente tem da vida pessoal do Zampano. Tem também uma carta ao editor, que ele escreveu para uma revista, e tem uns poemas que ajudam a gente a entender bastante sobre ele, tem uns poemas dele. Os editores ficam ali mediando, né, o trabalho do Johnny também. Os editores estão entre a gente e o Johnny, e os editores estão lá para corrigir qualquer coisa que o Johnny não tenha conseguido traduzir, porque o Johnny, ele traduz bastante coisa que o Zampano fala, que o Zampano gosta de colocar umas citações em outros idiomas, né? Ou escrever umas coisas complicadas. Aí o Johnny pega e explica ou traduz. E quando ele não consegue ou quando ele erra alguma coisa, os editores vão lá e colocam a correção. E qual que é a história do Davidson Record? Que é a história principal, né, que a gente fala que é o coração de House of Leaves. The Davidson Record é um filme documentário, é um found footage, como você queira chamar, sobre um fotógrafo premiado chamado Will Davidson e a família dele. Então, ele não é casado, mas ele vive junto com uma mulher chamada Karen, que é uma ex-modelo. Então, ele, a companheira e 2 filhos que eles têm, né? 2 crianças, um menino e uma menina. Eles se mudam de Nova York para uma cidadezinha na Virgínia. Então, eles saem de uma cidade super metropolitana, um centro urbano, todo movimentado, e vão meio que para o meio do mato. Justamente a proposta dessa mudança era justamente levar uma vida mais tranquila, levar uma vida mais relaxada, porque o Will Davidson, ele viajava muito a trabalho. Ele era todo requisitado, tal, não sei o que, e ele gostava de viajar e passar meses fora fotografando. E a Karen reclamava muito disso. A Karen tem uma dependência muito grande do Will. E ela reclamava muito disso e ele falou, não, tudo bem, vamos comprar essa casa. Eles compram a casa, eles se mudam para ela. Mas o Will não consegue deixar o trabalho de lado 100% e ele fala que, bom, tive uma ideia, eu vou arranjar umas câmeras aqui e eu vou documentar a nossa mudança e a nossa adaptação a esse novo estilo de vida. Vamos ver o que sai disso. E a Karen concorda, né? Então ele instala lá pela casa câmerazinhas, né, que ficam paradas, filmando a movimentação deles dentro da casa. Ele tem uma câmera pessoal, que fica com ele o tempo todo, e a Karen tem uma também. Ele dá uma câmera dessa pra Karen e ele fala pra ela, trate essa câmera como se fosse um diário. Então, tipo, pode abrir o seu coração pra câmera. O filme The Davidson Record, que não existe, e é todo esse documentário do Will Davidson. Depois que eles se mudam, eles vão para um casamento, eles vão viajar para um casamento, ficam uma semana, 4 dias fora. Quando eles voltam, eles sobem lá pro quarto de casal e tem uma porta. No quarto de casal, eles acham uma porta que não existia antes. Como assim? Tem uma porta numa parede que antes era lisa, antes não tinha nada, apareceu uma porta. Eles abrem essa porta e tem um espaço, como se fosse um closet assim, mas não tem prateleira, não é pintado, não tem luz, não tem nada, a parede é cinza. E do outro lado, né, desse espaço, no fundo, tem outra parede que conecta, quando eles abrem, essa parede conecta com o quarto das crianças. Então eles ficam completamente noiados com isso, eles ligam para a imobiliária, eles ligam para a polícia, pra vocês terem uma ideia, e ninguém resolve, né? Ninguém sabe resolver aquele problema, obviamente. E aí o Will fica doidaço, ele pega uma fita métrica e começa, uma trena assim, e começa a medir a casa. E é aí que ele descobre que o lado de dentro é
um pouquinhozinho maior que o lado de fora. Aí ele fica, não, isso não é possível, não é possível, não é possível. Ele vai falar com um amigo dele, que é professor universitário, que é um cara que sofreu um acidente anos antes e ele é cadeirante. E esse cara trabalha na universidade, ele é professor e tal. O Will vai falar com ele e fala, olha, eu tô com esse problema aqui, você pode me dar, pode me emprestar equipamentos melhores? Eu preciso medir com um equipamento mais preciso. O cara fala, beleza, vai lá, né? Toma aqui. O Will vai lá, mede e de novo dá o mesmo resultado. Ele liga pro irmão dele, ele tem um irmão gêmeo com quem ele não se fala, né? Com quem ele não conversa há 8 anos, eu acho. E o irmão dele trabalha com construção civil. Então ele chama o irmão dele pra lá, ele chama esse amigo da faculdade e os três começam a quebrar a cabeça ali pra entender o que tá acontecendo. A Karen não gosta muito daquilo, ela não gosta muito daquela movimentação, mas ela tá ok, vamos deixar, tal, não sei o que. No meio dessa movimentação dos três de descobrir o que tá acontecendo, aparece uma porta na parede da sala. Uma parede que dá pro lado de fora, uma parede que é tipo lisa do lado de fora, não teria como ter alguma coisa ali. Aparece aquela parede. Eles abrem a parede, a porta. Eles abrem aquela porta e tem um corredor. Tem um corredor imenso e escuro. Gente, um corredor escuro, um corredor sem luz nenhuma. E aí que começa a doideira, porque eles vão organizar explorações para ver até onde esse corredor dá. Eles descobrem, esse corredor tem várias portas, é meio que um labirinto, é um labirinto. Esse corredor no fim vai dar para tipo uma antessala, que é enorme, e no centro dessa antessala eles encontram uma escada em espiral que desce. E eles olham para aquela escada, eles jogam tipo flare assim de luz e eles não veem o fim daquilo. Então eles começam a organizar expedições para explorar aquele espaço. E é óbvio que não dá certo, né, gente? É óbvio que vai dar ruim. Outro detalhe sobre o livro é que ele tá cheio de códigos, tá? Eu falei que tem 2 apêndices, né? O primeiro apêndice é sobre o Zampano. O segundo apêndice é sobre o Johnny. Então, esse segundo apêndice, ele ajuda muito a gente a entender por que o Johnny é do jeito que ele é. Ele dá muito... explica muita coisa sobre o Johnny, tá? Então, a gente tem poemas do Johnny, a gente tem desenhos, a gente tem polaroids que ele tira, a gente tem, e são as 2 coisas mais importantes aqui do apêndice, a gente tem o obituário do pai dele e a gente tem cartas que a mãe dele escreveu para ele. A mãe dele, ela foi internada numa clínica psiquiátrica quando o Johnny era criancinha. Então ela passou a maior parte da vida dela, a maior parte não, mas boa parte da vida dela internada nessa clínica. E ela morreu lá, né? Ela morre dentro da clínica. Mas enquanto ela tá lá, ela escreve várias cartas pro Johnny. E a gente tem as cartas aqui depois da morte do pai, né? Depois do falecimento do pai dele. Ela começa a escrever. E são várias e várias e várias cartas. E a gente aprende mais sobre o passado, sobre a vida do Johnny nessas cartas. E assim, a mulher tá internada numa clínica psiquiátrica, né? Você não sabe se você confia, se você acredita no que tá escrito nessas cartas. Chega um momento que o tom da carta fica absurdo. Chega um momento que ela fala que ela vai começar a escrever em código. Existem pessoas mais dedicadas do que eu e que estão trabalhando nesse livro há anos, que já decifraram, eu acredito que todos ou quase todos os códigos dentro desse livro aqui. Esses códigos essas soluções estão disponíveis na internet, vocês conseguem achar com uma busca no Google, tá?
Então, assim, dando a dica para quem for ler, vai comprar lá o livro da Dark Side, vai ler e vai ficar louco, vocês conseguem algumas respostas ali, ou pelo menos algumas possíveis explicações ali numa pesquisa no Google, tá? Mas o que eu queria dizer é que essas cartas têm muitos códigos, muita coisa escondida nas cartas da mãe dele. Não é um spoiler, não é uma dica, eu tô falando o que eu acho. Eu acho que as respostas começam nas cartas da Pela Fina. Antes de eu falar sobre as minhas teorias, tá? Eu deixo aviso de spoiler aqui, mas antes de eu falar sobre as minhas teorias, eu queria falar um pouco sobre os diferentes jeitos que existem de ler esse livro. Tem muita gente que não gosta do Johnny, e dá pra entender por quê, porque ele destoa muito do resto. As escritas dele, né, os registros dele ali são bem desnecessários. O jeito que ele escreve, ele transa com todo mundo, ele conta tudo, assim, não precisa, cara, não precisa. Mas, enfim, dá pra entender, então, por que as pessoas não gostam dele. Então, tem muita gente que prefere ler só The Davidson Records, só a história da família. Eu acho que é legal, a história mais legal é a história da família, mas aí você não tá, assim, você, tipo, pagou caro demais pra isso, sabe? Tem gente que lê só a parte do Zampano, né, o trabalho do Zampano. Tem gente que lê a parte do Zampano, né, o trabalho, e depois lê a parte do Johnny. E tem gente que lê tudo ao mesmo tempo, seguindo a ordem certinho das notas de rodapé. Foi desse jeito que eu li, foi desse último jeito que eu li, porque pra mim é o jeito ali que tá, bom, o livro tá mandando eu ir pra tal lugar, eu vou pra tal lugar, né? Não é o jeito mais fácil, é assim que você se perde, mas é o jeito mais legal, na minha opinião. Esse livro, assim, uma das coisas óbvias dele é que o livro é a casa. O livro pra gente acaba se tornando a casa dos Davidson. Então, quando os personagens entram no corredor e começam a explorar, a gente começa a ter coisas como isso daqui. Então, um personagem, tipo, abre um buraco na parede, aparece uma nota de rodapé aqui, que é um buraco. Essa nota de rodapé, ela vai continuando, ela vai se estendendo, ela vai por várias páginas, ela vai seguindo. Se você olhar para o verso da página aqui, as palavras estão ao contrário, né? Como se você estivesse vendo mesmo do outro lado. Aqui começa um corredor e aqui você volta o corredor, as palavras estão ao contrário. Uma hora o texto começa aqui, ó. Uma hora o texto começa a virar. E aí, tipo, você vai seguindo nota de rodapé, da nota de rodapé, da nota de rodapé. A hora que você vê, você tá 10 páginas da onde você parou na história principal e você não sabe mais por que você entrou nessa nota de rodapé. Então, o livro, ele serve sim como um labirinto. Mais tarde, numa outra exploração, a gente tem, tipo, sabe, a gente tem folhas que não tem nada aqui. Então, quando a história tá, tipo, labiríntica, o texto tá labiríntico. Quando, de repente, eles entram num lugar vazio, sem nada, a página não tem nada, entendeu? Então, esse é o tipo de brincadeira que o livro faz. E é muito aflitivo. Pra mim, foi assim, meu Deus. Deu uma aflição do caramba, deu um desespero que me deixou um pouco obcecada, eu não vou mentir. O terror desse livro, a história dos Davidson, ela é bem aterrorizante, mas ela não dá medo, eu não diria que ela dá medo, tá? O comecinho dela me deu um certo medo, o começo do livro pra mim deu medo, eu tive vários pesadelos, não minto, mas o restante do livro é mais assim, pegando você pra te levar por essa experiência.
E é essa experiência de leitura, é esse labirinto, é esse desespero de meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que é o verdadeiro terror do livro, né? Que é o jeito que ele faz com que você se sinta. Esse livro consumiu minha vida, gente, durante uma semana. Eu li, outra coisa, eu li em 7 dias. Eu me arrependo de ter lido em 7 dias. Eu deveria ter, sabe, estendido essa leitura, deveria ter demorado mais para ler. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu precisava desvendar esse mistério. E isso consumiu muito a minha vida. Eu tive realmente pesadelo. O primeiro dia foi o pior, né? Mas eu tive pesadelo, tive sonhos muito ruins. Eu dormi muito mal durante essa semana que eu li. Eu acho que esse livro vale a pena? Eu acho que esse livro vale a pena. Mas, assim, aprecie com moderação, sabe? Não deixe o livro te consumir do jeito que ele me consumiu. Porque é muito louco, essa história é muito louca. Mas, enfim, eu vou falar agora sobre uma parte que eu gostei muito, que me deixou muito chocada, a parte que mais me desesperou, pra mim é a parte mais aterrorizante do livro. E vou falar das minhas teorias, né? Qual que é a minha teoria. Então, se você não quer spoilers, pare o vídeo por aqui, depois você volta. Compre o livro lá na pré-venda da Dark Side. Eu quero muito que você leia, eu quero muito que você venha nesse vídeo depois e discuta comigo. Eu espero te encontrar, então, depois, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Bom, pra quem ficou, pra quem quer os spoilers, ou pra quem já leu, né, House of Leaves. Gente, a primeira exploração, né, a primeira equipe de exploração que vai, que na verdade é Exploration Number 4, dá ruim, a galera morre, a galera desaparece. Então, o Will Davidson, ele começa a organizar missões de resgate, né? Essas missões, elas dão certo, mas aí ele acaba se perdendo, ele acaba ficando para trás, ele acaba ficando lá no corredor, perdido na escada. E ele fica muito tempo lá. E aí depois ele volta. O que me deu, né, o que me deixou apavorada foi que em determinado momento, logo depois que ele volta, a Karen vira para ele e fala: olha, já deu, vamos embora daqui, vamos largar essa casa, vamos pra casa da minha mãe, eu não aguento mais ficar aqui, o que é isso que tá acontecendo? Eu não aguento mais a sua obsessão com essa casa estranha, então vamos embora. Ele concorda, tá bom, vamos embora. Então eles começam a colocar as coisas no carro, ela vai lá, faz a mala dela, tal, não sei o quê. Nesse momento, quem que tá dentro da casa? O Will, a Karen, a Daisy, que é a filhinha. O filhinho deles, eu não lembro o nome dele, mas o filhinho deles, em vários momentos do livro, ele fala pra gente que o filhinho ele não aguenta ficar em casa. Então ele fica pra fora de casa, ele vai, tipo, caminhar pela rua, ele vai andar por aí, ele não consegue ficar dentro da casa. Então, o filho não está dentro da casa. Então tá, o Will, a Karen, a filhinha Daisy, o irmão do Will, que é o Tom, e o amigo do Will, que eu esqueci o nome, desculpa, mas o amigo do Will, que é cadeirante, tá lá também. Eles estão ali arrumando as coisas pra ir embora e a casa se vira completamente contra eles. As coisas da parede, assim, as coisas que ficam nas paredes, quadro e tal, essas coisas penduradas na parede, somem, fica tudo preto, fica tudo, tipo, preto, como se fosse o corredor misterioso lá. O chão começa a inclinar. É um desespero que só de falar sobre isso me dá uma angústia. Gente, por quê? Como? Mas as coisas começam a inclinar, eles saem rolando. E aí, pouco a pouco, o Will consegue resgatar, né? O Will consegue tirar a Karen de casa, o Will consegue tirar o amigo dele de casa. E aí, ele escuta a filha dele gritar lá dentro. E ele escuta esse som vindo da cozinha, né? Então ele sai correndo, ele tá do lado de fora, ele sai correndo por fora da casa, ele dá a volta e vai até a porta da cozinha, a janela, né, na verdade, da cozinha, e ele vê o Tom, que é o irmão dele,
segurando a filha, né, a Daisy, a filha do Will. Ou seja, o Tom conseguiu salvar a Daisy, mas ele tá correndo para tentar entregar ela pela janela, né, passar ela pela janela pro Will. E ele tá correndo, 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 só que o chão embaixo do pé dele tá sem, tipo uma esteira. Então ele não sai do lugar. Então ele corre, 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 corre. E aí ele consegue finalmente passar a Daisy pela janela. Quando ele consegue, ele para de correr. E o Will fala pra ele, tipo, vem, 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 tipo, pula você também, vem cá, né, sai dessa casa. E ele fala, não, eu tô muito cansado, eu não consigo. Isso me doeu tanto, porque o Tom, ele fazia 8 anos que ele não falava com o irmão. Os dois tiveram uma infância muito difícil, pais narcisistas, enfim. E por algum motivo eles pararam de se falar. E enquanto o Will é o irmão bem-sucedido, o Tom é o irmão alcoólatra, é o irmão que, tipo, ninguém dá nada pra ele, mas que é um amor de pessoa, sabe? E ele tá lá, ele tem uma hora que ele estende a mão, assim, ele estende as mãos pro Will tentar pegar ele, puxar. E no que ele estende as mãos, as paredes da casa fecham nas mãos dele, fecham e abrem. E, tipo, as mãos dele ficam destruídas. E nisso ele para completamente de correr, e aí ele fala, tipo, ele fala um adeus ali pro Will. O chão da cozinha, nesse momento, desaparece e vira um fosso, um nada, um buraco até o infinito. O Tom cai e morre. Toda essa sequência eu li, nossa, eu li numa compulsão, assim, e eu chorei muito. Eu fiquei, tipo, parecia que eu tinha vivido aquilo, eu chorei demais de ver aquilo acontecer, ou de ler que aquilo estava acontecendo, né, que aquilo tinha acontecido. Foi o momento do livro que mais me pegou, que mais me marcou, que mais doeu pra mim. Depois que eu li essa parte, eu falei, para, eu não aguento mais. E eu fiquei um dia e meio, assim, sem pegar o livro. Porque realmente doeu bastante. Esse foi o momento mais desesperador pra mim. E aí, então, agora eu vou falar sobre a minha teoria. Se você chegou até aqui, eu acho que você conhece todos os personagens, você sabe quem é quem, você sabe de todos os códigos, você sabe que o Zampano começa a responder código da Palafina, tipo, como assim? Enfim. Então, existe uma teoria de que faz muito sentido, na minha opinião, de que foi a Palafina que escreveu todo o livro. Ela que escreveu House of Leaves. O Zampano não existe, o Johnny não existe. É tudo coisa da cabeça dela. Bom, eu concordo com isso, eu acho que pode ser. Contudo, uma coisa que me incomoda é que no fim da história do Johnny, ele conta uma história que tem tudo pra ser mentira, você percebe que, putz, não tem como essa história ser verdade do jeito que ele tá contando. Mas ele conta uma história de um bebê, ele tinha vários buracos no coração e o médico vira pra mãe e fala, olha, esse bebê vai morrer, não tem o que fazer. Aí a mãe vira pro médico e fala assim, deixa eu ficar um pouco com ele. Então ela fica ao lado daquela criança, toda entubada e tal, e ela passa, tipo, 3 dias, 4 dias ao lado da criança, sem comer, sem beber, sem levantar, sem dormir. Ela fica o tempo todo conversando com aquele bebê. No final, né, dos 4 dias lá, ela se levanta, se despede do bebê e fala pro médico, pode fazer o que você quiser fazer. E aí, a hora que ela vai embora, o bebê morre. Eu acho que dá pra gente entender que essa história, esse bebê, é o Johnny, né? Que ela teve um filho que morreu logo que nasceu, e que isso, né, causou foi o gatilho, né, para todos os problemas psicológicos dela aflorarem, e aí ela escrever toda essa loucura de livro. O que me incomoda nessa teoria é que o Johnny, que a gente vê nas notas de rodapé, ele é um cara, assim, que só toma decisão errada, né? É merda atrás de merda, ele só faz coisa errada.
Ele é um cara que dá vontade de você chacoalhar e falar, mano, toma um rumo na sua vida, sabe? Para de seguir rolê errado e tal. Então, eu não acho que uma mãe, por pior que ela seja psicologicamente, eu não acho que uma mãe que claramente idolatra o filho, dá pra perceber que ela idolatra o filho dela nas cartas, escreveria uma coisa dessa sobre o filho dela, sabe? Eu não acredito que ela criaria uma versão fictícia do filho pra fazer ele ser uma pessoa desse jeito, sabe? Uma pessoa tão, sabe, fracassada. Eu acho que se ela fosse criar uma versão do filho dela, seria tipo pra ser um herói e tal, coisa que o Johnny não é, tá? Então, isso me incomoda nessa teoria da Palafina. Então, o que eu acho, tá? Isso explicaria as conversas que a gente vê de código, né? As respostas de código entre o Zampano e a Palafina. Pelafina. O nome dela é muito complicado. Eu acho que os dois se relacionaram em algum momento e tiveram um filho, que é o Johnny, que é o bebê que morreu. Logo após disso, ela foi internada. E enquanto ela estava internada, e ela é super inteligente, tá? Ela era uma acadêmica, ela era uma pessoa inteligente. Então, enquanto ela estava internada, eu acredito que o Zampano escreveu The Davidson Record, a história do filme, como representações da vida dele, das tragédias da vida dele. Porque existem também conexões entre ele, Zampano, e alguns personagens daquela família, daquela história. Principalmente o Tom, né? Existem várias conexões que você consegue fazer entre o Zampano e os Davidson. A Karen, a própria Karen, é muito parecida e ela tem vários trejeitos da Pelafina. Então, assim, né? Eu acho que o Zampano escrever The Davidson Record, criar The Davidson Record como uma metáfora, uma versão ficcionalizada, né, fictícia da vida dele, faz muito sentido. Então eu acho que ele pega essa história e ele começa a estudar essa história e mandar esses estudos para a Pelafina para manter ela ocupada, entendeu? Para ela ter alguma coisa em que trabalhar, o que fazer e tal. Então eu acho que o trabalho acadêmico que a gente lê aqui no livro é um trabalho que foi coescrito pelo Zampano e pela Pelafina. Isso explicaria o porquê que o filme não existe, isso explicaria as notas de rodapé, fontes que não existem. Eu acho que, paralelo a isso, a Pelafina começou a escrever cartas pro Johnny como se ele estivesse vivo. E aí o Zampano, para não deixar, né, para seguir no delírio dela e tal, ele começa a responder essas cartas como se ele fosse o Johnny. Então ele vai criando uma versão do filho deles, assim, pra Pelafina, que ele tá sempre vivendo aventuras, ele tá sempre longe, porque isso a gente vê nas cartas da Pelafina pro Johnny. Ele tá sempre, tipo, no Alasca, ele tá fazendo um mochilão na Europa, ele nunca tá disponível para ir visitar ela. E tem uma vez que ele visita, mas ela não reconhece ele, sabe? Então, ele tá sempre longe, ele tá sempre vivendo aventuras e tal. Então, eu acho que o Zampano tomou essa personalidade, né, a identidade do Johnny, que não existe, pra manter a Pelafina ali na mentira que ela criou. Depois que a Pelafina morre, eu acredito que o Zampano tenha dado uma surtadinha, e aí ele pegou o trabalho que os dois escreveram e assumiu, né, essa identidade de Johnny e começou a revisitar esse trabalho como se fosse o Johnny. E eu acredito que ele fez isso lá nos momentos finais da vida dele. Isso explica para mim por que o Johnny tá sempre transando, porque por um acaso, a maioria das mulheres com quem ele transa, elas são enfermeiras, são pessoas que liam pro Zampano, porque o Zampano era cego, né? Então, ele chamava várias pessoas ajudavam ele, né? Iam até a casa dele para ler livros para ele ou para digitar, datilografar coisas que ele ditava. E o Johnny, nas notas de rodapé, a gente vê que o Johnny vai atrás dessas pessoas e acaba transando com quase todas. Então,
O Zampano já era velho, caquético, enfim. Essa personalidade do Johnny pode ser um jeito do Zampano realizar umas fantasias que ele tinha, por exemplo, mas que ele não conseguia mais dar conta disso, pela idade, enfim, ele não conseguia mais realizar nada daquilo, então ele tenta realizar isso pela personalidade do filho morto. Sei lá, gente, essa é a minha teoria, é isso que eu acho desse livro. Eu sei que é um livro completamente aberto, eu sei que tipo, a história é o que você quer que ela seja. É um livro que propositalmente ele comporta várias teorias. Então, se você acha uma coisa, dá pra você achar evidência no livro que explique essa sua teoria. Se você acha outra coisa, você também acha evidências no livro pra apoiar a sua teoria. Então, assim, nenhuma resposta definitiva, né? Eu não vou chegar para vocês e falar o que eu acho é a verdade, porque não é, né? Tem várias verdades aqui que são possíveis, mas é essa versão que me ajuda a dormir à noite. Essa é a teoria que me dá um pouco de paz, sabe? Então, foi isso. O que eu achei de House of Leaves. Digam pra mim o que vocês acham, qual a teoria de vocês, se vocês já leram o livro. E se vocês não leram e chegaram até o final sem ler o livro, poxa, nem tenho o que dizer porque vocês pegaram todos os spoilers, mas eu espero que vocês ainda leiam o livro em português ou em inglês, que seja, para poder voltar aqui e discutir comigo, porque eu facilmente me vejo passando o resto da vida falando sobre esse livro. Obrigada por assistirem até aqui. Esse vídeo com certeza ficou enorme, mas a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau, tchau.